Olá, meus queridos buscadores. Hoje vocês vão saber toda a verdade sobre o umbral. E aí, você sabe o que é o umbral? Você já ouviu falar? Hoje nós vamos desmistificar o significado do umbral espiritual, obviamente. Então vamos lá. Vamos entender de uma vez por todas o que é o umbral. Mas antes de eu começar, eu vou pedir para você que, por favor, me ajude aqui neste canal, curtindo, fazendo seus comentários, se inscrevendo. Tá legal? Então vamos lá. O umbral no Espiritismo, ele se designa, né? Ele se refere a uma localização dimensional, né? É uma localização dimensional onde a maioria dos espíritos passa logo após o seu desencarne. A maioria dos espíritos passa por lá após o desencarne, tá? Durante um período mais ou menos, né? Dependendo de cada espírito, né, do seu caso em particular. O umbral, né, num sentido mais geral, ele significa o quê? Aquele batente que você tem ao redor das portas, né? Sabe aquele batente de madeira? Esse é o tal do umbral. Então, quando o Espiritismo denominou de umbral essa região dimensional, ele quis fazer uma analogia com o umbral da porta. Por quê? Porque no planeta Terra nós estamos encarnados e aí nós desencarnamos e ficamos no umbral, que é essa passagem, né, como da porta, né, uma passagem de um lugar para o outro. Assim, a gente pode dizer que tem mais ou menos o mesmo significado do purgatório, que é um local de passagem, onde os espíritos passam para eliminar, né, para se desfazer de energias deletérias e aí sim poder ser encaminhado ou para uma nova encarnação ou então para um outro local, tá? Então esse é o significado verdadeiro do umbral e mais especificamente do umbral na visão espiritualista, como uma região dimensional, tá? Uma região que não é física. Então, quando a gente morre, normalmente a gente passa por essa região do umbral, que ela está mais próxima à crosta terrena, tá? Isso aqui tudo que eu estou falando, eu estou me baseando na literatura do Chico Xavier, dos livros psicografados por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Muitas pessoas aí já assistiram O Nosso Lar, tanto espiritualistas como não espiritualistas, não importa, né? O filme Nosso Lar, ele foi baseado no livro psicografado pelo Chico Xavier, né, pelo espírito do André Luiz. Eu tenho ele aqui, olha, essa edição do Nosso Lar, tá? Então ele se refere a esse mundo espiritual dessa forma. E o Nosso Lar é uma cidade espiritual que fica na região do Rio de Janeiro e fica no umbral. E aí é importante entender que o umbral não é só uma região desesperadora, como muitos acreditam, né? Que seja um lugar que, meu Deus, eu não quero ir para lá, né? Na verdade, é uma região transitória. E o Nosso Lar, como cidade espiritual lá, além do Nosso Lar, tem várias outras no umbral, eles servem, né, exatamente para acolher a nós que quando desencarnamos e precisamos de uma hospitalização, de um tratamento. Tem gente que fica lá por muito tempo, começa a trabalhar, né, ajudar como trabalhador no umbral, vai fazer cursos e assim como uma cidade
aqui no mundo terreno, ela tem uma função, né? Tem uma série de ministérios, tá? Então, quase todos nós passamos pelo umbral. Agora, para você entender um pouco mais sobre isso, veja bem, o umbral, segundo o Espiritismo, né? E aqui também nós temos um outro livro que é Cidade no Além, esse livro também de Chico Xavier e outros, né, autores que fizeram junto com ele, além do André Luiz, fala sobre os 3 níveis do umbral, tá? Então existe o umbral grosso, umbral médio e umbral superior, umbral mais fino, né? Eles falam como umbral superior. E é nesse umbral um pouquinho menos denso que se situa a cidade do nosso lar, que se refere nessa cidade no além, né, que é o que conta esse livro aqui, né, mostra a cidade, é bem interessante. Então eu recomendo para quem ainda não conhece Cidade no Além e Nosso Lar, que leiam, tá? A base do Espiritismo, mesmo que você não siga a religião, ela é muito confiável. Eu acho que é uma das melhores bases para fundamentar o buscador, né, espiritual, o despertar da consciência, seja você terapeuta, não seja, não importa. Se você está buscando esse conhecimento, é importante o quê? Que você se baseie em literaturas confiáveis, né, em estudos confiáveis, tá? Mesmo que a gente não tenha a comprovação científica da ciência materialista, obviamente, nós podemos confiar muito mais nessas literaturas, né, principalmente vindas do querido Chico Xavier, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre essas regiões do umbral, né, cada uma delas, tá? Então, nós temos o umbral grosso, que é o umbral mais materializado e que está mais próximo, né, do nosso mundo terreno. Aí nós temos o umbral médio, né, que está um pouquinho acima, é um pouquinho menos denso, e lá nessa região é onde os espíritos do bem já conseguem atuar com mais facilidade, né? Porque no umbral grosso eles nem conseguem atuar, é tão pesado, né? E os espíritos lá estão em tanto sofrimento que não tem como auxiliar naquela região mais grosseira, né? Mais próxima da Terra. Então, a partir do umbral médio, os espíritos que têm como tarefa esse auxílio, né, aos espíritos do umbral, já conseguem começar a atuar. E, finalmente, o umbral superior, em que se encontram os espíritos que irão reencarnar e a cidade Nosso Lar, entre outras, que são gerenciadas pelos espíritos benfeitores, certo? Então, hoje, agora, você já está sabendo um pouco mais sobre o que é de verdade o umbral. É a mesma coisa que o católico, né, chama de purgatório. Então, é uma região de passagem. E por que a maioria de nós passa por lá? Porque durante a nossa vivência terrena, nós vamos nos contaminando. Muitos de nós não conseguem, inclusive, fazer aquilo que tinha se proposto, né? Porque quando a gente volta para a Terra encarnados, né, com este corpo, a gente se propõe a resgatar uma série de questões, a passar por provações que nos ajudem a evoluir, não é isso? Quando a gente fala que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, e nessa fase em que nós estamos passando por uma intensa transformação para nos tornarmos um planeta de regeneração, é muito importante que a gente saiba como participar, né, dessa transformação, dessa evolução, que eu tenho certeza que você quer participar disso, nós todos queremos, e nós somos os protagonistas dessa transformação. Então, essa transformação do planeta depende de nós, né? E aí, quando a gente vem para o planeta, a gente passa por uma série de episódios, de acontecimentos, alguns a gente consegue
resgatar, outros não. A gente cria outros karmas, né? Lembrando que o karma não é só negativo ou positivo, mas a gente cria karmas, muitas vezes negativos, e a gente contamina o nosso campo de energia, os nossos corpos, tá? O nosso corpo mental, nosso corpo emocional. E aí, para a gente, quando desencarna, poder se depurar, né? A gente passa por esse umbral. Então, no umbral, nós temos a possibilidade, veja que bênção, de depurar, de dissolver toda essa energia deletéria acumulada nos nossos corpos, para que a gente possa ascender, né, na nossa evolução espiritual. Então, isso não é castigo, tá? Muita gente fala em castigo, acha que os benfeitores espirituais ficam lá olhando para a gente sofrer e não fazem nada, né? Como assim? Por que isso, né? Então entendam que é o nosso próprio campo de energia, a nossa própria sintonia que nos leva para essas regiões quando desencarnamos. A gente não consegue ir além. Então a gente para por ali e aí tem esses socorristas maravilhosos que nos levam para essas cidades onde tem os hospitais, enfim, dependendo da condição de cada um. E ali a gente depura as nossas energias deletérias, aproveita para se refazer, né, para uma nova encarnação, ou quem sabe para ir para um mundo melhor, um mundo diferente, tá certo? Então essa é a grande função do umbral. E aí nós vamos depois no próximo episódio aqui, né, no nosso próximo vídeo, falar sobre as questões da ligação que nós temos com o umbral em vida, tá? Quando a gente fala assim, o umbral é aqui na Terra, né? É aqui, eu estou vivendo o umbral. Então nós vamos também esmiuçar, detalhar um pouco mais sobre essas questões do umbral na vivência terrena, né? Na fisicalidade. Por que a gente sente toda essa energia, né? Como é que isso funciona? Médiums, né? Principalmente para os médiums mais aflorados, né? Por que a gente tem tanto contato com essa energia umbralina? Até a próxima, fique à vontade aqui para curtir, considere se inscrever se ainda não for inscrito no meu canal. Faça aqui seu comentário. Você já sabia o que é umbral? Você tem medo do umbral? Né? Você acha que quando você morrer você vai para o umbral? Teve alguma coisa aí que você não entendeu, que você ficou em dúvida? Comente, pergunte. Vamos fazer desse canal um canal de compartilhamento de nós, médiuns, buscadores e protagonistas deste planeta, dessa transformação. Namastê.